A história da economia local, eu acho que é uma das grandes sacadas, sabe? Pode ser uma das grandes lutas da gente, né? Tem uma experiência pertinho de Maranguape, em Fortaleza, que é referência para vários países da América Latina e até em outros cantos do mundo afora, que é a experiência de economia solidária de banco comunitário do Banco Palmas. Palmeiras é um bairro da periferia de Fortaleza que nasce de uma remoção violenta das famílias que viviam ali na faixa litorânea, cobiçada pelo setor imobiliário. E a turma consegue reinventar o bairro a partir dessa perspectiva de que ninguém larga a mão de ninguém, somos nós conosco, né? Mantendo-se na luta, na briga para que o poder público fizesse a sua parte, mas também fazendo o que podiam fazer. Economia solidária, bancos populares, uma saída muito legal, porque assim, e é uma saída dentro do capitalismo, tá, gente? Nós não estamos aqui falando de nenhuma revolução, qualquer nome que a gente queira dar, não. Vou pegar um exemplo prático, né? Imagine uma comunidade que resolve, aí na Tabatinga, vocês resolvem adotar uma moeda própria, tá? Mesmo sem as formalidades, sem as bênçãos do Banco Central, resolvem criar uma moeda própria. E aí vocês começam a montar uma grande rede, né? E aí tem um banco comunitário, né, que só tem o nome de banco, mas na verdade a lógica é outra, que disponibiliza essa moeda numa relação de troca com a moeda convencional. O Bruno foi lá no banco comunitário e trocou R$ 100 e pega essa moeda e vai lá no cara que corta o cabelo. Aí o cara que corta o cabelo está na rede, entendeu a importância de fortalecer a economia local. E ele paga o corte de cabelo, sei lá, R$ 20 com 20 moedas solidárias. O cara da barbearia, do salão, vai precisar comprar o arroz para comer para o almoço. Ele vai lá na mercearia, na bodega da esquina, e ele compra usando a moeda solidária. O cara da mercearia vai precisar comprar a água, que é de um depósito de água que fica no próprio bairro. E o cara do depósito também está na rede. E aí ele ou seja, esta moeda ficou circulando ali no bairro durante 45 dias. E durante 45 dias a economia local foi aquecida. Certo? E aí vai chegar em algum momento que alguém vai dizer, não, eu não quero continuar com essa moeda, eu volto lá no banco comunitário e faço a troca ou a destroca, como a gente diz. Sim. Mas enquanto isso, neste período de tempo, a economia local, ó, e aí o corte de cabelo, em vez de ser feito, eu vou pegar uma rural. Não sei nem se a gente ainda pega rural em Maranguape, pega, né? Não pega não, não pegava muito, para Tabatinga. Eu vou pegar uma rural para ir para Maranguape cortar o cabelo. Eu corto o cabelo aqui, cara. Eu corto o cabelo usando a moeda local, eu fortaleço a economia local. E mais do que fortalecer a economia local, eu fortaleço os laços de solidariedade, de cuidado, sabe? Então, assim, eu acho que tem muitas saídas. Né? O meu trabalho no mestrado, a minha proposta é implantar numa comunidade do território da Península de Itapajipe, lá em Salvador, uma vivência do que a gente chama aqui, né, na Escola de Políticas Públicas, de metodologia de comunidades cuidadoras. A ideia é a gente elaborar um plano de ação comunitário, territorial e organizacional, um plano de ação que seja construído com a comunidade, para e com a comunidade, que seja para o território, olhando para o território, para o seu potencial e para os seus desafios, né? Que fortaleça as organizações locais, a associação de moradores, as igrejas, os terreiros, enfim, tudo que for atores e organizações locais. E para elaborar esse pacto, nós vamos fazer 3 perguntas geradoras. A primeira é aquela do Ibiapina, o que é que nós podemos fazer por nós mesmos hoje? A segunda é o que é que o Estado, o poder público, tem que fazer e como é que a gente se organiza politicamente para pressionar, para cobrar que isso seja feito. E a terceira é, quais são as causas que nos aglutinam? O que é que nos junta? Nós vamos olhar, o que nos separa é importante que seja identificado, porque é um campo de tensão que tem que ser trabalhado. Mas, sobretudo, olhar para o que nos junta, para o que nos aproxima. A partir disto, a gente vai construindo esse pacto. E na hora de escolher uma ação que vai compor o pacto, a gente vai fazer uma quarta pergunta, que é uma pergunta invisível, como se fosse uma linha de costura mágica, né? A pergunta é, esta ação que nós estamos escolhendo para colocar nesse plano, ela vai nos ajudar a cuidar de quê ou de quem? Se ela não for uma ação que remeta ao cuidado,
ao cuidado com os mais velhos, ao cuidado com as crianças, ao cuidado com a juventude, ao cuidado com os bens coletivos de uso comum, ela não é uma ação elegível para o plano, sabe? Então, a gente vai aos poucos construindo a cultura do cuidado como um valor, como uma referência, mais do que um valor, como uma referência, como um princípio ético coletivo, sabe? É essa a perspectiva. Eu estou dizendo isso para dizer o seguinte, que a gente tem saída sim, né? Agora, essa saída não está dentro do sistema capitalista. A gente pode até fazer isso por dentro dele, mas o Gramsci dizia que quando um velho modelo está carcomido, adoecido, em ruínas, e o novo ainda não nasceu, o que se instala neste processo é o caos. A julgar ou mais do que o caos, eu diria que é a barbárie, porque o caos é criador. É a barbárie, que se nutre do medo. Né? Nós fomos ensinados a achar que o oposto do amor é o ódio. Na verdade, o oposto do amor, o contraponto do amor é o medo, porque é o medo que me faz odiar. Então, o grande desafio da gente é vencer o medo, reaprender a amar e eleger a solidariedade, o cuidado como valores essenciais. Fora disso, a gente está refém deste velho modelo que não nos dá nada. O que o Instituto Arrevoar está fazendo é algo de uma boniteza sem tamanho, porque vocês estão conseguindo trazer para esse projeto, para essa iniciativa, as duas dimensões, né, as duas urgências. Uma, sim, é preciso que a gente exerça a solidariedade, é preciso que a gente, neste momento, entenda que, mesmo com todas as dificuldades, nós ainda estamos numa condição de privilégio. Quantas pessoas, a esta hora, estão pensando se vão conseguir comer amanhã porque hoje não comeram? Eu estou falando de gente que talvez esteja mais perto da gente do que nós imaginamos. Nós nos fazemos humanos pelo desenvolvimento, pelo despertar, né, de dimensões como o cuidado, a solidariedade, o afeto, a escuta, a partilha. É isso que nos faz humanos. Então, nós estamos sendo chamados a retomar a nossa humanidade, que foi sequestrada por uma lógica perversa de competição e de negação do outro. O biólogo chileno Humberto Maturana, eu repito muito isso porque eu acho muito significativo, ele diz que a competição não é, nem pode ser sadia, porque se constitui na negação do outro. Eu vou mais além, se eu nego o outro, eu nego a minha própria humanidade. Né? Então a gente está sendo convidado, o Instituto Arrevoar está nos convidando a exercitar a nossa humanidade a partir do que a gente pode, e o outro exercício é, ao mesmo tempo, como é que a gente se articula, se mobiliza para cobrar, propor, mas também cobrar políticas públicas locais, estaduais e nacionais que possam nos tirar dessa situação tão grave que nós estamos. E aí, sendo muito honesto, nos tirar dessa situação tão grave que nós nos encontramos passa por, inclusive, principalmente, rompermos com a necropolítica que nos pauta nacionalmente hoje. Sim, é preciso que nós possamos pôr fim a este governo de morte. Não há como avançar em qualquer política pública minimamente, né, inclusiva com este governo que está aí. Sabe? Estou dizendo isso muito honestamente, não é panfletagem, né? Assim, é isso, gente, não tem como, né? Então, acho que a gente precisa dar esse passo, sim, da mesma forma que a gente precisa ficar muito alerta para o risco iminente que nós temos hoje de sofrermos um autogolpe paramilitar. 4 decretos de uma vez só, liberando a possibilidade de mais armas, para colocar armas na rua para serem compradas por milicianos ou serem tomadas de assalto na hora que acharem necessário. O que está em xeque, o que está acontecendo nesse país é algo muito sério. Muito sério. Sabe? Muito sério. E a gente precisa estar muito atento a isso. Mas, enfim, então, parabéns ao Instituto Arrevoar, porque eu acho que vocês estão trazendo para a cena 2 dimensões muito importantes. E, assim, independente das diferenças que a gente possa ter de pensamento, independente de você concordar ou não com tudo que a gente conversou aqui hoje, pense na solidariedade como algo que pode nos fazer melhor.